Fala, minha juventude preferida, tudo bem? Paz do Senhor a todos, vamos iniciar mais uma aula. Espero que mais uma vez Deus possa falar ao seu coração. Quero te pedir que você venha estar abrindo o seu coração, a sua mente, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar com vocês e em vocês também. Mais uma vez estamos nesse domingo, lição 9 do dia 27 de fevereiro. O tema da nossa lição, o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Então, gostaria de pedir a você ainda que não é inscrito em nosso canal, que venha se inscrever em nosso canal, ative aí o sininho de notificações, para que você possa receber todas as notificações de todos os cultos, a EBD, aí. Deixa o seu like aí também, deixa o seu comentário, compartilhe o máximo possível aí que você puder com seus amigos, parentes, e que você possa também, em nome de Jesus, fazer desse momento um culto ao Senhor aí no seu lar. Amém? Lembrando sempre de mandar também o nosso relatório, para que a gente possa ter um controle aí da sua presença, que você possa mandar esse relatório mais rápido aí para nós. Deus abençoe. Então, vamos lá. Lição 9. O sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Então, para a gente iniciar a nossa aula, vamos estar orando para que Deus possa estar falando aos nossos corações. Senhor, graças te damos, ó Pai, por esse momento, a qual estamos aqui, ó Deus, para aprendermos juntos mais do Senhor, para que o seu Espírito venha falar aos nossos corações. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, que nós possamos estar, ó Deus, extraindo tudo dessa lição que o Senhor tem preparado para nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, que hoje possa ser um dia, Senhor, de alegria, um dia de regozijo na sua presença, um dia de cura, um dia de libertação, um dia de salvação de almas, para que o teu nome venha a ser engrandecido em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Nosso texto principal, ele está lá em João 9:5, que diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse isso. O resumo da nossa lição: Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. E nessa aula de hoje nós temos por objetivo mostrar o sexto sinal relatado por João, que é Jesus curando esse cego de nascença. Também saber como se deu a cura desse cego. E também a gente vai entender a reação dos fariseus diante do milagre realizado por Jesus. Eu acredito, assim como vocês também, que se nós tivéssemos visto Jesus operando esse milagre, nós ficaríamos muito felizes e contentes e alegres com ele. Mas veremos aí mais para frente que a reação dos fariseus não foi uma reação tão agradável. Então vamos lá. Na lição desse domingo, nós vamos estudar o sexto sinal, que é a cura do cego de nascença. Todos os milagres de Jesus também apontavam para que ele era. João dá prosseguimento ao discurso de Jesus sobre ser a luz do mundo em João 8:12 e 9:5. Com o relato de Jesus restaurando a visão de um homem cego de nascença. Essa história ela nos ilustra a verdade espiritual de que Cristo é a luz do mundo. Como o mendigo cego passa a ver que Jesus é o Messias, assim Jesus nos oferece essa visão espiritual para permitir que vejamos o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, Cristo curou as vistas daquele cego.
E hoje ele também nos permite ver a glória dele, a salvação dele, enxergar Cristo como nosso Salvador, tirando a nossa cegueira espiritual. Nós também nascemos espiritualmente cegos e precisamos do dom da visão, que somente a luz do mundo pode proporcionar. A luz do mundo torna-se a nossa luz quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ou seja, quando nós nascemos cegos, espiritualmente falando. Quando aceitamos a Cristo, essa cegueira nossa, ela cai por terra e nós começamos a ver o plano gigantesco, imenso, da salvação de Cristo, do amor dele, do amor do Pai por nós, mesmo sendo pecadores. Então, eu vou deixar uma pergunta a vocês aí, e só vou responder essa pergunta lá no final. Então, que vocês possam responder aí no chat, e nós vamos ver aqui que o resultado desse milagre de Jesus, ele trouxe 3 reações que está descrita aí no livro de João 9. Então, eu quero que você coloque essas 3 reações aí no chat. As 3 reações. O primeiro que acertar as 3 reações, que eu vou falar lá no final da aula, eu vou trazer um prêmio aí para você. Amém? Então vamos direto aí para o nosso texto bíblico, João 9, de 1 a 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. É muito interessante como João ele descreve perfeitamente que esse homem ele nasceu cego. Ele não era um homem que perdeu a visão, ele era cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas sim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos com o lodo os olhos do cego, e disse: vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, ele lavou e voltou vendo. Introdução. Jesus está de volta à Judéia, outra vez em Jerusalém. Ele prossegue o seu ministério no centro religioso e político de Israel. Mais um sinal de sua divindade será manifestado, tocando em pontos sensíveis das crenças judaicas e provocando fortes reações nos fariseus. Então Jesus está aqui, mais uma vez na Judéia, em Jerusalém, e mais uma vez um sinal dele vai trazer um certo reboliço ali no meio dos fariseus. Não vai ser uma coisa assim mais legal assim para os fariseus. Não, eles vão olhar com outros olhos. Então nós vamos aí para frente. Estudaremos hoje a cura de um cego de nascença. Mas antes de entrarmos diretamente no exame, exatamente no texto, faremos uma breve apresentação dos fatos que antecederam o que acontece
entre o quinto sinal de Jesus, que é Jesus andando sobre as águas, e a cura do cego, que é o sexto sinal, já em Jerusalém, né? A finalidade é proporcional. A finalidade é proporcionar uma visão mais completa possível de conteúdo do Evangelho de João. Assim sendo, não estaremos percutando toda a riqueza desse extraordinário livro. Mas nós vamos extrair algumas lições muito maravilhosas e graciosas desses fatos que João revelou para nós e deixou escrito nesse livro. Primeiro tópico aí, fatos antecedentes. Número 1, primeiro subtópico, uma temporada na Galileia. Depois de andar sobre as águas do mar da Galileia, Jesus fala à multidão em Cafarnaum, principal cidade da região, e se apresenta como o pão da vida. Jesus está lá, no meio da Galileia, falando à multidão, e dessa vez ele se apresenta como o pão da vida. O verdadeiro pão do céu dado pelo Pai. Está lá em João 6, 22 ao 59. Quem quiser pode ler em casa, na sua casa aí. É uma leitura muito graciosa. Você vai ver que Jesus se apresenta como o pão da vida. O verdadeiro pão que foi dado pelo Pai. Conforme João 7,1, Jesus permaneceu alguns dias pelas cidades da Judéia, evitando ir à Judéia, pois os judeus procuravam o matar. Então ele ficou ali um tempo mais, evitando ir para a Judéia, porque ali ele estava correndo perigo dos judeus matá-lo antes da hora. E é a segunda fase do ministério dele, como vimos na aula passada, como já destacamos também. Com a iminência da festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus sugerem que ele vá a Jerusalém para que também seus discípulos pudessem ver as obras que ele fazia. Está escrito em João 7, 2. Os irmãos de Jesus, eles sugerem a Jesus que Jesus vai a si mesmo, mesmo que nessa ida dele pudesse ocasionar essa revolta lá e eles tentarem matá-lo nessa época. E essa é uma das passagens que apresentam os irmãos de Jesus. O texto de João 7, de 3 a 5, nos mostra que Jesus enfrentava a incredulidade dentro da sua própria casa. Fato é que nem mesmo os seus irmãos criam nele, como está em João 7,5. Ou seja, Jesus, ele estava ali, mas os da casa dele não criam no poder dele. Eles eram incrédulos. Então, assim, às vezes você pode estar passando por isso na sua casa também. Você se converteu, mas algumas pessoas da sua casa não são crentes também, não se converteram. E às vezes aquela incredulidade bate. Será que meu irmão, meu primo, meu filho, minha filha se converteu de verdade? Será que eles vão ser usados por Deus? Então, esse monte de será aparece pra gente. Mas eu te digo uma coisa, Jesus enfrentou isso também na casa dele. Então você não é o único que passa por isso. O subponto 2, não é chegado o meu tempo. Jesus não respondeu aos seus irmãos como um homem natural. Ele estava ali, 100% homem, mas ele era 100% Deus também.
Então, dessa vez, quando ele falou aos seus irmãos, ele não respondeu como um homem natural. Falou-lhes como filho de Deus, expondo sua missão, assim como está em João 7, versículo 6. Isaías profetizou a rejeição que o Messias teria lá em Isaías 53, 3. E isso não faz dele uma pessoa ressentida. Ou seja, esse fato de Jesus enfrentar a incredulidade dos seus irmãos na própria casa não faz dele uma pessoa ressentida. Jesus sempre teve consciência de que estava vivendo segundo a vontade perfeita de Deus. Então, se você está sofrendo alguma coisa do tipo, lembre-se, se você está vivendo conforme a vontade perfeita de Deus, não há motivo para você se sentir uma pessoa ressentida. Não podemos nos deixar afetar por qualquer insinuação, provocação ou desespero. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, devemos permanecer firmes em nosso propósito. Firmes. Devemos permanecer firmes em nosso propósito, como Jesus, que jamais se abalava, sempre estava convicto de estar obedecendo e guardando e agradando ao Pai. Então, meus irmãos, lembre-se, nunca se entristeça se você estiver passando por esses momentos de incredulidade dos seus parentes, amigos. Lembre-se que Deus está com você e que você tem que estar sempre convicto de estar obedecendo e guardando os mandamentos de Deus, e você será uma pessoa feliz, sem ressentimentos. Se estamos certos disso, ficamos tranquilos. Preservemos nosso coração e não nos entregaremos à tristeza ou angústia. Em momento nenhum podemos nos entregar à angústia e nem à tristeza. Jesus vai à festa. Subponto 3 aí. Depois de seus irmãos terem ido a Jerusalém, Jesus fez o mesmo, mas não manifestadamente, mas como em oculto. João 7,10 fala aí. No meio da festa, foi ao templo e ensinava aos judeus, falando da sua missão. Então ele não foi para o meio da multidão, ele foi na festa, mas não foi para o meio da multidão. E aqui ele entrou no templo, e ele estava lá no meio da festa, no templo, ensinando os judeus, falando da missão que ele, Jesus Cristo, tinha para realizar no nosso meio. Aí no último dia da festa, falou da obra do Espírito Santo no interior dos que o recebessem. Está aí em João 7, 38 e 39. Então, nesse último dia, Jesus Cristo começou a falar sobre a obra do Espírito Santo no interior daqueles que o recebessem. Então eu te pergunto, você já recebeu o Espírito Santo? Você já tem essa certeza que você recebeu, que o Espírito Santo habita em você? Se você não tem essa certeza ainda, se você ainda não é uma pessoa que aceitou a Jesus, que recebeu o Espírito Santo, hoje é o dia de você o fazê-lo. A sua mensagem, a mensagem de Jesus, provocava distintas reações na multidão. Alguns criam que ele era Cristo. Mas o fato de ser conhecido como sendo da Galiléia produzia muita dúvida. Ou seja, alguns acreditavam que ele era o Cristo,
Mas o fato dele ser galileu trazia muita dúvida. Aí o João vai falar aí no livro dele também: vem, pois, o Cristo da Galileia? A pergunta que eles faziam: será que Cristo vem logo da Galileia? Podia vir de outro lugar? E sim, Jesus veio da Galileia. Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde Davi era? João 7, 41 e 42 aí. Nosso resumo dos fatos antecedentes ainda inclui a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras, onde costumava orar, o seu retorno ao templo para ensinar e o perdão da mulher adúltera quando atingiu a consciência dos judeus que estavam perto de apedrejá-la. Então esses fatos todos antecedem a cura do cego de nascença. Então vamos parar e pensar um pouquinho. A condição espiritual dos irmãos de Jesus é uma demonstração de como o conhecimento de Deus decorre da fé. E um ponto interessante que a gente tem aí também é, dentre os fatos estudados, está expressa referência de João ao ministério de Jesus na Galileia. Então, nós fizemos um resumo aí dos fatos que antecedem a cura do cego e os fatos que vêm depois aí do quinto sinal. Então vamos lá para o nosso ponto 2, a cura do cego, e o subtópico 1 aí, que é a pergunta dos discípulos. Então nós vamos ver aí uma pergunta muito, entre aspas, sem noção dos nossos discípulos de Cristo aí, e vamos ver o que aconteceu nesse decorrer. A pergunta dos discípulos: havia entre os judeus uma crença que toda doença era consequência do pecado do enfermo ou dos pais. João 9:34. Por isso o questionamento dos discípulos quando viram o cego de nascença: Rabi, quem pecou? Esse ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Aí vemos uma questão: se o homem era cego de nascença, como ele havia de cometer pecado? Então, assim, os discípulos estavam ali e fizeram essa pergunta. Ele não havia possibilidade de uma criança que nasceu cega fazer um pecado para se tornar cega. Mas eles perguntaram: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais? Então, assim, nós vemos aqui uma pergunta que a resposta era óbvia, mas os discípulos ainda não entenderam o que era para acontecer nessa situação. Hoje em dia também conhecemos muitas pessoas que estão enfermas, que passam por alguma tribulação, que passam por alguma enfermidade, que às vezes a gente pode até indagar a Cristo: por que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? E esquecemos que nós temos autoridade vinda dos céus, vinda de Deus, para orar por essas pessoas, essas enfermidades eram ser curadas. Nós cremos na atualidade dos dons. Nós cremos que se nós orarmos, o céu pode se mover. E assim como aconteceu com esse cego, se nós orarmos com fé, a glória de Deus pode ser manifestada no nosso meio, assim como ele já tem se manifestado em nosso meio.
Nós vemos aí grandes curas sendo realizadas em nosso meio, nós vemos pessoas sendo libertas. Então, se nós crermos que isso pode acontecer, isso vai acontecer em nosso meio. Aí a grande questão da razão do sofrimento humano inquieta muita gente e já fomentou grandes debates ao longo da história. É uma grande temeridade tentar responder essas e outras grandes questões da vida através de filosofias ou pressupostos teológicos que escolham esse ou aquele extremo. Ou seja, a gente não pode discutir essas coisas. A única coisa que nós temos que ter em nossa mente é: Deus é capaz de resolver, Deus é capaz de curar, Deus é capaz de fazer, basta que nós tenhamos fé e acreditemos que Ele possa fazer. Amém? São diversas as razões existentes de enfermidades de todo tipo de sofrimento. A primeira e a principal delas é a queda. Depois que o homem caiu, também começou a sofrer por causa da desobediência, da queda. Isso trouxe sofrimento ao homem. A humanidade não seria afetada por nenhum mal se não fosse o pecado. Nós fomos criados, nós nascemos para gozarmos o melhor de Deus para nós. Não éramos para enfrentar tristeza, não éramos para enfrentar dificuldades com certos pecados, não era para enfrentarmos doenças, mas a queda acarretou isso e trouxe isso para a humanidade. Com a transgressão de Adão e Eva, o mal passou a operar no mundo, assim como está escrito lá em Gênesis 3, 14 a 19. Aí eu abro um parênteses aqui, que está aí na revista também: a hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus era tão grande que poucos se importavam com o milagre em si, com a bênção extraordinária recebida por aquele homem. Eles não estavam alegres com aquela cura. Pelo contrário, eles eram hipócritas. E eles ainda fizeram pouco caso. Eles não estavam importando se aquele homem ele estava curado. Eles queriam saber por que Jesus curou ele no sábado. Ninguém escapa dessa causa geral e primária. Além dela, existe também causas específicas, isto é, o pecado pessoal, que pode trazer terríveis consequências ao indivíduo, até mesmo doenças. O nosso pecado pode gerar em nós doenças. Nós podemos sofrer de doenças causadas simplesmente pelo nosso pecado. E isso é muito sério, é muito grave. Há também enfermidades de causas espirituais, como o caso daquela mulher que andava encurvada, que tinha um espírito de enfermidade nela. Aquela mulher sofria há muito tempo, ela não conseguia olhar para o céu. Então nós precisamos ficar ligados nessas doenças. Nós sofremos hoje, o pastor sempre fala nos nossos cultos, que quase 80% das enfermidades hoje estão relacionadas às questões psicossomáticas. Então precisamos guardar a nossa mente, o nosso coração, para que nós não passemos por isso. E se há alguém aí passando por isso, alguma enfermidade na alma,
Coloque aí no chat aí que nós iremos orar em nome de Jesus. Você vai sair sarado ainda ao findar dessa aula. Eu creio nisso. Precisamos crer que o milagre de Deus ainda opera. Ele opera milagre em nosso meio. Subponto 2 aí. A obra de Deus. No caso do cego em questão, a situação era outra. Não decorria do pecado ou qualquer causa espiritual de índole pessoal. De fato, aquela cura, além de expressar a misericórdia de Deus para com o cego e sua família, teve um amplo efeito imediato e o testemunho chegou até nós hoje, numa clara abrangência do propósito divino. Então, hoje nós estamos estudando essa lição exatamente porque o propósito de Deus era curar aquele homem e aquilo servir de exemplo para nós hoje. Aquela cura, aquela doença que ele estava vivendo ali, não era fator psicológico, não era fator de causas espirituais, nem nada, nem de índole, nem nada. Aquele homem, ele nasceu com aquela deficiência, com aquela cegueira, simplesmente para que o propósito de Deus fosse feito e alcançasse, esse testemunho alcançasse nós hoje. O sofrimento também pode ser permitido por Deus como prova de nossa fé. Olha só que importante esse pedaço dessa lição. Toda lição é importante, mas olha, o sofrimento também pode ser permitido por Deus para provar a nossa fé. Para o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós e um maior conhecimento da sua pessoa e vontade. Ou seja, às vezes passamos por sofrimentos que não entendemos o porquê, mas Deus permite para que isso nos torne maduros, para que isso nos torne mais fortes espiritualmente, para que isso nos eleve a nossa fé. Então, nem tudo que você está sofrendo é consequência de pecado. Nem tudo que você está sofrendo é consequência espiritual. Mas você pode estar passando por um vale para que Deus possa provar a sua fé e te levar a lugares maiores. Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e ainda assim foi intensamente afligido. Seus amigos teorizavam muito sobre o seu quadro, buscando explicações para o seu sofrimento. Tudo em vão. Deus se manifestou a Jó, não com formulações teóricas, mas sim como demonstração da sua pessoa e do seu poder. Jó passou por um momento que nada na vida dele mais restava. Ele perdeu tudo, inclusive os seus 10 filhos. E os amigos dele, em vez de ajudá-lo, estavam mais atrapalhando. E Deus, ele mesmo, Deus, se manifestou a ele e provou para ele que aquilo dali era uma questão de prova que Deus permitiu que o diabo fizesse com ele para elevar Jó a um patamar mais alto. Subtópico 3 aí, a luz do mundo. Antes de curar o cego, Jesus falou aos discípulos sobre o significado do sinal que iria realizar. Ou seja, muito antes dele curar o cego, ele já mostrou aos discípulos o que ele faria. Mostrar o seu poder de tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. Então, se você tem andado em trevas, mais uma vez eu te digo, se você ainda não conhece a Jesus, esse dia
essa manhã, esse domingo, é o dia que o Senhor preparou para você, para te trazer das trevas para a mais clara luz, que é Ele, Cristo. Então, quando Ele mostra para os discípulos essa questão que Ele queria trazê-lo para a luz, imediatamente antes do milagre, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele se manifestou antes desse milagre como o pão da vida, e agora ele diz: eu sou a luz do mundo. João 9,5. Em seguida ele cospe na terra, ele fez um lodo, untou os olhos do cego e ordenou que fosse ao tanque de Siloé lavar-se, o que o cego fez e voltou vendo. Aqui nós vemos um sinal de obediência desse cego, que ele poderia muito bem ter falado: eu não vou me lavar não. O homem poderia ter imposto a mão por mim, orado, e eu ficar são. Aí ele vai, cospe, faz um lodo e passa no meu olho. Mas não, Jesus fez isso, mandou que ele fosse ao tanque de Siloé, e ele foi. E outro exemplo desse texto também é que ele foi e voltou vendo e louvando ao Senhor. Ele poderia ter ido também, lavado, voltado a enxergar e ido embora, mas não, ele foi e voltou. E quantas bênçãos o Senhor tem te dado, quantas curas, quantos livramentos que Ele tem te dado, e você não tem voltado para agradecer. Você já agradeceu a Deus pelo fôlego de vida hoje? Este sinal tem, portanto, perfeita correlação com o sermão que Jesus havia recém-pregado em Jerusalém, que está em João 8, do 12 ao 59. Assim como aquele homem que tinha uma cegueira congênita, toda a humanidade está espiritualmente cega, e Jesus veio trazer a luz aos homens. Em um mundo de tanta escuridão e engano, em Jesus Cristo, temos a luz perfeita para o nosso caminho e a luz para a nossa vida. João 8,12. Mesmo vivendo nesse mundo de trevas, aonde a palavra de Deus diz que jaz o maligno, Cristo, Ele traz a luz para nós. Quando estamos em Cristo, a luz dele ilumina o nosso caminho e podemos ir, sem dúvidas, com os olhos abertos, enxergando o caminho da salvação e o nosso foco, que é Cristo, que é a ressurreição dos mortos, que é a grande vinda dele para nos buscar, para nos levar junto com ele. Vamos aí também agora para o nosso tópico 3, a reação dos fariseus. É incrível como esses fariseus eles reagem ao milagre de Cristo. De novo, o sábado, subponto 1. A hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus era tão grande que poucos se importavam com o milagre em si, com a bênção extraordinária recebida por aquele homem. A primeira coisa que fizeram quando souberam da cura foi dizer: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. A hipocrisia desses fariseus foi tão grande, que em vez deles se alegrarem por aquele homem que nasceu cego e agora enxerga, que agora vê perfeitamente, não, o que eles se preocuparam foi que Jesus tinha curado no sábado. Tanta coisa para esses homens se preocuparem, a preocupação deles era:
Jesus curou no sábado, então ele não é um homem de Deus. Então veja como é que nós, às vezes, enfrentamos certas circunstâncias, vemos pessoas ao nosso lado tão cegas espiritualmente, tão em trevas, que elas às vezes estão pior do que os fariseus. Elas estão dentro da igreja, vendo Deus operar, vendo Deus ministrar, vendo Deus curar, vendo o Espírito Santo sendo derramado e não creem. Eles estão vendo tudo isso acontecer, mas eles ficam questionando: será que isso é real? Será que isso é de Deus mesmo? A igreja está mudando, os irmãos estão mudando. Não estamos mudando. Estamos vendo o agir de Deus nas nossas vidas. Estamos vendo o derramar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Estamos vendo se cumprir o que foi predito lá em Joel. Estamos vendo se cumprir também o que foi feito, o que aconteceu lá em Atos 2 também. O Espírito Santo foi derramado por nós, em nós. Então estamos vendo obras maravilhosas sendo manifestas em nós. E a cada vez que nós mergulharmos mais e que deixarmos o Espírito de Deus agir em nossa vida, coisas maiores ainda nós veremos. E por incrível que pareça, incredulidade maiores, dúvidas maiores virão daqueles que não querem se entregar a Cristo. Voltamos outra vez a essa questão como uma visão espiritual reducionista pode tornar alguém tão escravo de seus preconceitos. Precisamos conhecer a integridade do Evangelho, da graça de Deus, um Deus amoroso, santo e justo, que quer nos transformar por inteiro a partir de nosso interior. Mateus 23, 26 e 28. Cristo, ele quer nos transformar por inteiro. Ele quer trazer uma nova visão para nós. Precisamos buscá-lo e entender a integralidade, a inerrância, a grandiosidade do Evangelho de um Deus gracioso, de um Deus santo, de um Deus justo, que quer nos transformar a cada dia. Isso não quer dizer, contudo, que ele não se importa com o nosso corpo. Deus não se impressiona com as práticas religiosas. Olha primeiro para a posição do nosso coração. Está lá em Salmos 16, 7. Isso não quer dizer contudo, que ele não se importa com o nosso corpo. Pelo contrário, ele quer que nos santifiquemos em tudo, espírito, alma e corpo, em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Deus olha o nosso coração, mas isso não quer dizer que ele não olha para o nosso corpo. Ele quer nos transformar por completo. Ele quer nos trazer para a luz. Só que para isso aconteça, precisamos crer. Não adianta ele querer fazer em nós e nós não crermos e não darmos lugar para ele fazer. Assim como o cego deu lugar para que ele trabalhasse nele, que nós possamos estar dando lugar para que Deus trabalhe em nosso coração. Que não endurecemos o nosso coração assim como os fariseus. Que a partir do momento que endurecemos os nossos corações e fazemos igual aos fariseus, Cristo não operará
em nossa vida. Subtópico 2 aí, o interrogatório. Os fariseus submeteram o ex-cego a um intenso interrogatório, chegando ao ponto de duvidarem até do quadro anterior de cegueira. O homem nasceu cego. E a incredulidade dos fariseus, a cegueira dos fariseus era tão grande que chegaram ao ponto de duvidar que aquele homem havia sido cego algum dia. Parece-nos que aquele homem ainda era bem jovem, porque os fariseus foram em busca de seus pais para continuarem a inquirição, os quais lhe disseram: tem idade, pergunte a ele mesmo. João 9, 21. É como o pastor fala, né? Bate o olho e vê. Era simples. Aquele homem, ele era um homem que estava ali há muito tempo. Todo mundo conhecia. Ninguém se importava com ele. E ele estava ali cego de nascença. E chega um momento em que ele encontra com Cristo, Cristo cura ele. E a incredulidade foi tão grande que eles até acharam que o homem não era cego. Então, assim, é uma questão que a gente olha e vê e fala como era grande a incredulidade deles. Mas se nós não vigiarmos, nós podemos chegar também a esse ponto, a esse nível de incredulidade. Que possamos pedir a Deus que essa incredulidade não seja gerada em nós. Que possamos a cada dia sempre lembrarmos que Cristo é o centro e que a obra do Espírito Santo ela tem sido manifesta em nosso meio e que se há alguma dúvida que possa ser jogada por terra em nome de Jesus hoje. Que hoje possa vir uma libertação e que Deus possa te trazer para a gloriosa luz. De volta ao jovem, os fariseus insistiram que Jesus era pecador e que ele, o ex-cego, deveria dar glórias a Deus. É certo que tanto os fariseus quanto o próprio moço não reconheciam Jesus como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Mas havia uma diferença clara de compreensão espiritual entre eles, pois o jovem já reconhecia que Jesus era temente a Deus e fazia a sua vontade. Ou seja, esse homem e os fariseus, eles tinham um ponto em comum. Eles não reconheciam Jesus como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Mas a visão do jovem era: ele reconhecia Jesus, que Jesus era temente a Deus e que ele fazia a vontade de Deus. Já os fariseus, não. Os fariseus, eles tinham que Jesus era pecador e insistiram que o jovem tinha que dar glória a Deus, não a Jesus. Não reconhecer Jesus como o Messias. Em um novo encontro com Jesus, o jovem foi perguntado justamente sobre a sua fé no Filho de Deus. Ainda diante de suas dúvidas, o Messias se revela a ele: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. João 9,37. Ou seja, Jesus se manifesta a ele e fala: eu sou quem você vê, você tem visto, eu falo contigo. E o resultado foi que o jovem creu nele e o adorou. O jovem creu e adorou. Você tem adorado? Você tem crido nas coisas que Deus tem feito na sua vida? Isso é uma coisa para se pensar. Muitas das vezes, Deus nos livra de tantas coisas
e nós não temos capacidade de agradecer por esse livramento. Eu falo porque às vezes eu também sou enganado e deixo de agradecer muitas das vezes a Deus porque Ele tem feito. Mas que nós possamos estar a cada dia sempre agradecendo Ele, por mais que seja irrisório a situação que você tenha passado, mas se Deus te deu o livramento, é motivo de agradecermos a Ele, adorarmos a Ele. Então nós não temos motivo nenhum de chegarmos na igreja tristes, cabisbaixo. Não, Cristo morreu por nós, Cristo venceu a morte por nós, Cristo opera em nosso meio e Ele virá nos salvar. Então, a cada dia, que possamos a cada dia mais sermos alegres, sermos vigiantes, não cairmos nos erros dos fariseus, e sim fazer como aquele homem que foi curado, que adorou ao Senhor, que reconheceu Ele como Cristo, o Messias. Subponto 3, a fúria dos fariseus. Enquanto o ex-cego passou a conhecer Jesus como o Filho de Deus, os fariseus endureceram-se mais ainda. Aquele homem começou a crer que Jesus era o Filho de Deus. E os fariseus, pelo contrário, ainda mais aumentaram a dureza dos seus corações. Aí as respostas do jovem acerca de Jesus deixaram furiosos, porque se consideravam espiritualmente superiores. Vemos aí muitas pessoas aí que se acham superiores a nós e acham que o Espírito Santo de Deus só opera no meio, operou só lá no passado. Mas nós vemos que aquele homem viu o sobrenatural, ele viveu o sobrenatural de Deus. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? É a pergunta dos fariseus para Jesus. E expulsaram-no, João 9:34. Não é incomum pessoas que se consideram mais espirituais que as outras serem rudes, duras, inflexíveis e até mesmo violentas. A pessoa, quando ela não é humilde de coração, às vezes você chega para repreender, para chamar a atenção, para aconselhar, ao invés de elas submeterem aquilo, elas se tornam rudes, elas se tornam violentas, elas se tornam inflexíveis, duras, e parece que não querem dar lugar para o Espírito Santo de Deus mudar a vida delas. Então elas se tornam cada vez mais ignorantes e vão se afundando nas trevas. Assim como os fariseus, que nós possamos fugir desse tipo de conduta, porque não é obra do Espírito Santo que produz em nós o amor, mansidão e temperança. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, a obra de Deus produz em nós um espírito de mansidão, de amor e de temperança. Não somos rudes, não somos arrogantes, mas sim mansos. Que sejamos mansos e humildes de coração, totalmente dependentes da graça e do poder que há no nome de Cristo. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo temos. Está aí uma coisa para você pensar. Quanto mais humilde você é, mais de Cristo você tem. Se você não tem nada de Cristo, é um sinal que você não é humilde. Se você tem muito de Cristo, é um sinal que você é uma pessoa humilde. Sejamos mansos e humildes de coração, totalmente dependentes da graça e do poder de Cristo
há em nós. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo temos. O conhecimento deles era ignorância. A luz deles era escuridão. Jactavam que possuírem iluminação espiritual, como na realidade eram espiritualmente cegos. A primeira parte do capítulo narrou para nós que como foram abertos os olhos de quem nem sabia que era cego. A parte final nos mostra que como se encerrava mais e mais os olhos daqueles que pensavam que possuíam discernimento. Os cegos não podem ver, mas às vezes os que têm olhos nem querem olhar. É melhor reconhecer os nossos defeitos e receber a Jesus, a solução, do que encobri-los e ficar em uma falsa bênção. O homem foi excomungado, ou seja, expulso da comunidade da sinagoga, rejeitados pelos judeus, mas ele foi recebido por Cristo. Então, amado, eu não sei o que você tem passado no dia de hoje, mas se você tem sido rejeitado pelos seus parentes, pelos seus amigos, e anda na luz de Cristo, lembre-se que você foi recebido por Ele e que um dia Ele cumprirá a promessa de voltar para te buscar, para me buscar, para que possamos passar toda a eternidade com Ele. Então, irmãos, vamos nos preparar para a conclusão. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início lá? Vou trazer a resposta aí. E vou falar depois no chat aí quem foi que ganhou, hein? O resultado final aí dessa cura, ela trouxe uma comoção. Está lá em João 9:8. Gerou um interrogatório, João 9, de 9 a 10. E também gerou a reação de perseguição, que foi aí João 16:11. Então a resposta aí, as reações aí: comoção, um interrogatório e a perseguição. Amém? Então, irmãos, chegamos aí para concluir a nossa lição. Só que antes da conclusão, você terá um momento agora de ofertar na casa de Deus. Faça isso com liberalidade, com o coração contrito. Você possa ofertar na casa do Senhor, porque nós vemos que para continuar com essa estrutura, gravando os nossos vídeos, tudo nós dependemos da colaboração dos irmãos. Então, que você possa ser generoso na sua oferta, para que você também possa ser recompensado generosamente por Cristo. Trazei todos os dízimos à casa do olheiro, à casa do Senhor, à casa do tesouro, à casa de Cristo, à casa de Deus. Trazei, porque se tem um mandamento que ele fala especificamente de dinheiro, trazei e fazei prova. Ele manda provar a ele. Ele manda fazer prova dele. Então traga o seu dízimo, a sua oferta, oferte e prove. Faça prova com Deus, porque eu garanto, eu creio que Ele fará coisas grandiosas na sua vida. Amém? Então vamos lá para a conclusão. Que pena que está acabando a aula, né? Mas vamos lá. Estudamos mais um sinal da divindade de Jesus. A cura de um cego de nascença
Foi uma oportunidade para a luz do mundo revelar o seu poder, destruindo os sofismas de todo o engano religioso. Pensa na grandiosidade que foi naquela época. Nós que contemplamos isso acontecer na nossa igreja, cego vendo, já contemplamos cadeirantes andando, já contemplamos surdo ouvindo, mudo falando, contemplamos tantos milagres, e isso tem sido suficiente para aumentar a nossa fé a cada dia mais, mas também tem sido para aqueles que não estão na luz, tem sido um momento de endurecimento, de dúvidas, de questionamento. Essa cura, ela destruiu os sofismas de todo o engano religioso, que insiste em prender homens nas trevas da incredulidade e do pecado. Rejeitar essa luz é manter-se nas trevas do pecado. Quando a recebemos e seguimos, encontramos o caminho da vida eterna. Que você possa, essa manhã, receber essa luz, que é Cristo. E hoje eu queria perguntar a você, que porventura nos visita, que ainda não é crente, que ainda não recebeu a luz do mundo. Se você quer receber a luz do mundo, se você quer sair das trevas para a luz, eu gostaria que você botasse o seu nome aí no chat e falasse: Wellington, eu quero sair das trevas, eu quero receber a luz do mundo. Nós iremos orar por você, nós iremos te acompanhar e nós iremos ajudar a você a sair dessas trevas, a entrar para a luz e fazer parte desse povo que Cristo morreu, ressuscitou e prometeu que um dia iria voltar para nos buscar. Então, se você ainda não é crente, coloque seu nome aí. Se você está tomando a decisão hoje, coloque seu nome aí e nós iremos orar por você, entraremos em contato com você e ajudaremos você em tudo que você precisar. Amém? Então, irmãos, vamos orar para encerrar essa aula. Muito obrigado por acompanhar essa aula. Mais uma vez peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe o comentário e também que mande o nosso relatório pessoal para que nós possamos estar fazendo o relatório e apresentando aos irmãos. A vocês, visitantes, sejam bem-vindos, voltem sempre. Para nós é um prazer recebê-los e ter você conosco. Fique à vontade de vir conhecer a nossa igreja também, fazer parte dos nossos cultos, que você será muito engrandecido e recompensado por Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa aula. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso e tem falado aos nossos corações, ó Pai. Pedimos que o Senhor não deixe, ó Pai, que caiamos, ó Deus, nas armadilhas do inimigo e que a incredulidade, ó Pai, seja gerada em nossos corações, que as dúvidas não possam existir, ó Pai, que nós possamos crer no Senhor, nós possamos crer que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é a luz do mundo e que o Senhor tem cuidado de nós e tem preparado para nós um lugar, ó Deus, onde iremos desfrutar, ó Deus, das maravilhas do Senhor. Que possamos sair das trevas para a luz e permanecermos na luz, para que teu Espírito habite em nós e que sejamos cheios do Senhor, em nome de Jesus. Então, amados jovens, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Deus abençoe a vocês todos e tchau!